descontraído. O que nós vamos fazer? Vocês concordam que o tempo está bem curto? Então, não dá tempo mais de falar assim, eu vou assistir um aulão solidário e vou tirar 1000. Eu não vim aqui para isso. É claro que se você desenvolve uma tese diversificada, se você elabora argumentos diversificados, se você já elabora a proposta de intervenção, se você tem uma boa microestrutura, aí sim, estou aqui para ajudar você a colocar cereja. Só cereja. Hoje a aula, gente, é a aula conclusiva. A aula de hoje é aquela assim para o arremate. Só que eu tenho uma surpresa para vocês. Todos aqueles que escrevem com pouquíssimos erros, pouquíssimos ou nenhum, hoje é possível sair daqui tirando, no mínimo, 800. Isso depende da microestrutura de vocês. O que acontece? Como eu estou fazendo direito e eu quero ser delegada, eu vou falando muito em arma, em bala, em tiro, mas é porque eu gosto do negócio, né? Eu gosto do tiro, do sangue. Né, João? Cadê o João? João não entrou ainda, não? O doutor João é lá da faculdade. O negócio comigo é desse jeito, vou até fazer um curso de tiro. O que acontece? Hoje, nós estamos aqui para fazer o seguinte. Você tem que conhecer o seu adversário. A partir do momento que você conhece o seu adversário, você sabe quais as armas que ele vai usar, aí você já vai se preparando, porque você vai para enfrentar o seu adversário, certo? Então, você já tem que sair daqui sabendo o seguinte. A redação do Enem, ela é corrigida por uma banca. 3 pessoas irão corrigir as redações de vocês. Cada redação é corrigida por 3 pessoas, ok? Primeiro, uma pessoa corrige, depois a outra pessoa e depois a outra pessoa, distintamente em localidades totalmente opostas. Aí o próprio sistema vai pegar aquelas 3 notas atribuídas pelos 3 corretores e aquelas 2 notas que se assemelharem, essa é a sua nota no Enem. Aí o que acontece? Se as 3 notas se dispersarem totalmente, são 3 notas contrárias, uma deu 600, a outra deu 800 e a outra deu 300, nada a ver. Aí o que vai acontecer? Vai para uma 4ª pessoa. Aquela nota da 4ª pessoa vai se assemelhar com uma daquelas 3. Essas 2 que se aproximarem, essa será a nota de vocês no Enem, ok? Aí, o que acontece? Além de vocês conhecerem os adversários nesse quesito, vocês precisam saber também o que eles vão corrigir na redação de vocês. Vocês já sabem, porque vocês já leram o manual, né, de redação do Enem, provavelmente. Lá fala que mínimo para a redação ser corrigida, 8 linhas. Porém, se você copiar alguma coisa dos textos apoio, aquelas linhas que você copiar serão todas subtraídas. E essas linhas subtraídas, o que vai acontecer? Aí vamos supor que você tenha copiado 2 linhas, você só escreveu 8. 8 menos 2 linhas, 0, né, gente? Porque são só 6 linhas e 6 linhas não são corrigidas. Aí o que acontece? Além disso, você tem que saber o seguinte: qual é o máximo? 30. Tá, então eu escrevi, Cléo, 25 linhas. Ok, está dentro. Sua redação será corrigida. Agora, o que a banca vai corrigir na sua redação? Ela vai corrigir o seguinte. Primeira coisa, a primeira leitura, microestrutura. Eu vou utilizar muito aqui micro e macro. Micro e macro. Micro significa escrita, acentuação, concordância nominal, concordância verbal, pluralização, vírgula, translineação, abertura de parágrafos, enfim, tudo isso, acentuação, ou a palavra que é acentuada e depois ela, dependendo de como ela for flexionada, ela perde o acento, e aí você não vai... É isso que é microestrutura, por isso eu disse. Todos aqueles alunos que foram muito bem alfabetizados,
eles têm maior probabilidade se hoje vocês sugarem a macro. A microestrutura ela é avaliada em 2 competências. A banca vai pegar uma folha com 5 competências e vai lançando a nota de vocês fragmentada. Porque o máximo, 1000, certo? Máximo, 1000. Esse total, ele será distribuído em 5 competências. A primeira competência, micro. A quarta competência, micro. Então, se a primeira micro e a quarta micro, só aí você tem 200 mais 200, 400. A micro no Enem equivale a 400 pontos. Se você tem uma excelente micro, tem uma possibilidade de você tirar 400 ou de você tirar uns 380. Você já garantiu, só na micro. Só que as outras 3 competências, eu falei da 1 e falei da 4. Então, faltam 2, 3 e 5. Concorda? Aí, o que acontece? A segunda competência, que a banca vai lançar sua nota, diz respeito à abordagem do tema. Vamos supor, hoje, por exemplo, quando eu dei a entrevista à TV, eu joguei 2 possíveis temas lá no meu Instagram, tem muito mais, é claro, mas lá eu falei especificamente do estupro infantil. Quem trabalha aí com assistência social, viu que lançaram até uma campanha de uma florzinha amarela. Quem fez o concurso da PM de Brasília, viu que caiu alguma coisa relacionada a isso. O que a PM pode fazer para evitar o estupro infantil, ou crianças violentas, alguma coisa nesse sentido. Então, desde o ano passado que eu estou apostando nesse tema do estupro infantil. Porque já caiu muito sobre mulher, gente. Já caiu muito, Maria da Penha, enfim, já caiu muita mulher. A mulher já está sofrida demais, agora vamos para outra direção. Já caiu sobre a criança, mas a criança caiu a publicidade infantil em questão no Brasil, não sei se vocês lembram. Mas faz muito tempo. No ano de 2016 eu acertei o tema, que foi sobre a intolerância religiosa, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O ano passado, realmente eu não passei nem perto, porque aquele tema pegou todos, né, ou quase todos, de surpresa. Mas esse ano eu estou apostando nesse e estou apostando também no uso do celular no trânsito. As consequências do uso do celular no trânsito. Tá, voltando para as competências. O que acontece? A competência 2 é para analisar se você abordou o tema. Só que a competência 2, ela não avalia só o tema, a abordagem do tema. Inclusive, eles às vezes corrigem os alunos falando assim, houve tangenciamento do tema ou houve fuga do tema. Se fugiu ao tema, você vai tirar 0. Porque você tem que ficar ali no tema, falando do tema e apresentando algo relacionado ao tema. Isso é a competência 2. Agregado à abordagem do tema, você precisa elaborar um texto dissertativo argumentativo na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Tese, argumentos e proposta de intervenção. Então, vamos recapitular aqui. Competência 1, microestrutura. Competência 4, microestrutura. Competência 2, macro. Competência 3, macro. Competência 5, macro. Então, o que acontece? A macro, ela vale mais que a micro. E nós estamos aqui nessa aula hoje para aprender macro, porque não dá tempo de aprender micro. É claro que eu vou dar umas dicas de umas palavrinhas, translineação, atente para concordância nominal e verbal, presta atenção no acento, mas isso aqui não é aula de aprender sobre acentuação, pontuação, não dá tempo, nós temos 3 horas apenas. Porém, é uma aula para nós aprendermos macro e sairmos daqui com uma excelente macro. Então, se você sair dessa aula de hoje com uma excelente macro, e se você tem uma boa micro, ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, a competência 2, que é a macro, é avaliado o tema, se você abordou o tema, e se você de fato elaborou um texto dissertativo, argumentativo, que é o exigido, é o gênero exigido lá no Enem. Ok? Até aqui tudo bem?
competência 3, ela diz respeito aos argumentos. Aos argumentos. Então, o que acontece? Você elaborou uma redação e no parágrafo central ou nos parágrafos centrais, você elaborou seus argumentos. Esses argumentos, eles têm algumas classificações. Lá na cartilha do Enem, vem várias classificações que eu resumi todas elas em apenas 4, tá? Em apenas 4. E hoje eu vou ensinar especificamente 2. Só que eu sei que muitos de vocês já elaboram argumento de autoridade, dados estatísticos, citação de alguma pessoa, de algum estudioso sobre o assunto. Eu sei que vocês já elaboram argumento por analogia e a totalidade, voluntária ou involuntariamente, elabora argumento de causa e consequência. Né? Voluntário ou voluntariamente, todo mundo elabora um argumento de causa e consequência. Sem querer, elabora. Então, eu sei que muitos de vocês já elaboram tudo isso. E, claro, a exemplificação, que é bem fácil também. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Eu tenho para falar as 5 competências. Já falei um que é micro, é escrita. Isso aí é com você. Falei a 2, que diz respeito a macro, é a abordagem do tema e a elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Estou falando da 3, que vocês precisam elaborar argumentos e que hoje eu vou ensinar vocês a elaborar causa, consequência e exemplificação. Cleo, mas eu já elaboro autoridade. Vai e seja feliz, tá? Continue elaborando, mas aquele que não tem noção nenhuma de redação, vai aprender o basicão lá e vai ainda tirar 800, se tiver uma boa microestrutura. E por fim, a 5ª competência. Falei da 1, falei da 2, falei da 3, falei da 4 junto com a 1, que é micro, e a 5ª competência é a macroestrutura, tá? É o último parágrafo do texto. Vocês acreditam que eu tenho alunos que elaboram brilhantemente uma tese? Eu tenho alunos que elaboram, já chegam lá no curso elaborando, já chegam lá elaborando brilhantemente uma tese, brilhantemente os argumentos, mas não elabora a proposta de intervenção. Agora vamos analisar quais são as 3 partes de uma redação: tese, argumentos e proposta de intervenção. Estrutura essa que será avaliada na competência 2, estrutura do texto. Porém, 2 partes dessa estrutura serão avaliadas separadamente. Na 3ª, os argumentos sozinhos e na 5ª, a proposta de intervenção sozinha. Então, vamos ali para eu mostrar para vocês. Olha ali, aqui ficou melhor para vocês visualizarem nesse pequeno, mas como eu já expliquei, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Primeiro, microestrutura. 4, microestrutura. O que é avaliado na primeira? A escrita, todas as regras. E essa competência vale de 0 a 200. Segunda, macroestrutura. O que é avaliado aqui? A abordagem do tema e a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Qual que é a estrutura, Cleo, do texto dissertativo argumentativo? Primeira parte, tese, que você vai fazer uma problematização daquele tema. Segunda parte, argumentos, que é o parágrafo central ou os parágrafos centrais. Terceira parte, proposta de intervenção, que daqui a pouco eu irei explicar mais detalhadamente cada uma delas. Aqui eu só estou mostrando para vocês quais são as armas que os adversários vão utilizar contra vocês. E vocês vão daqui prontinhos para enfrentá-los. Se eles vão utilizar 5 armas contra vocês, vocês vão daqui para lá armados com 5 armas também. Certo? E aí que vence o melhor. E de preferência seja vocês. Terceira, macro também, mas são os argumentos sozinhos. Lembrando que eles são avaliados aqui também, ó, no que diz respeito à estrutura. Aqui eles separados. Depois a micro, essa micro 4, diz respeito único e exclusivamente à coesão. O que é isso, Cleo? São os conectivos. Porque tem aluno que escreve muito bem. Gente, eu tenho aluno que, sem mentira
mostrar daqui a pouquinho. Eu tenho um aluno que faz uma tese, alusão histórica, declaração e pergunta na tese. Pronto. Aí nós vamos para os parágrafos centrais. Ele faz argumento de autoridade, analogia, causa e consequência e exemplificação. Lacrou. Aí ele vai para a proposta de intervenção. Ele coloca lá na proposta de intervenção quem vai resolver o problema, o que ele vai fazer para resolver o problema e como que ele vai resolver aquele problema, aquela problemática lá do tema. Porém, todas essas ideias, elas estão colocadas soltas, sem utilizar os conectivos. O que são os conectivos? São as conjunções aditivas, os advérbios, os pronomes, os termos que são sinônimos para que você não precise repetir a palavra, porque repetição de palavra, você é apenado, tá? Então, todas aquelas palavras que você, por exemplo, se você colocou uma ideia e você quer colocar mais uma ideia, você vai colocar soma-se a isso, ademais, mas também, cuidado, o mas, se ele estiver sozinho, ele é adversativo. Ele é uma ideia contrária. Mas se o mas estiver com também, ele é aditivo. Ok? Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu vou tirar uma nota boa na parte objetiva, mas também na redação. Então significa que eu vou tirar a nota boa nas duas. Então, mas também é uma locução conjuntiva aditiva. E isso é avaliado ali no quadro, na microestrutura, nos conectivos. É por isso que vocês precisam estudar conectivos não separados. Eu não ensino isso para os meus alunos. Eu não pego uma tabela e falo assim, olha, você vai estudar conjunção aditiva, você vai estudar conjunção adversa. Nunca que eu faço isso. Sabe o que eu faço? Eu pego uma redação nota 1000, peço os meus alunos para pegar um marca-texto e passar nos conectivos. Aí eu vou passando com eles, aí eles vão, entendi. Tanto é que eles usam assim, ó, use destarte. Teve um dia que um aluno meu lá no cursinho de redação lá da UEG falou, Cléo, mas eu acho um luxo esses alunos seus. Mas eles utilizam umas palavras odiernamente. Esses alunos seus são um